Sim, eu tenho certeza que você estava esperando essa história da meia-noite. Mas eu vou dizer uma coisa, essa história é maravilhosa. Ela é espetacular. Olha, se não for, você nunca mais precisa ouvir uma história aqui no meu canal. Estou garantindo para você, história maravilhosa, ok? Já vou começar essa história da meia-noite deslumbrante. Você vai amar. E hoje eu quero fazer uma campanha para que você se inscreva no canal. Só isso eu quero dar um recado. Olha, tem muita gente que vem, ouve a história e às vezes sai de mansinho. Pega o banquinho como cantava o Raul Gil, pega o seu banquinho e sai de mansinho e não se inscreve. Então estou te pedindo encarecidamente, a minha campanha hoje é para que você se inscreva aqui no canal. Precisamos aumentar também o número de inscritos, porque o número de visualizações, graças a Deus, tem sido muito bom. Mas eu quero aumentar o número de inscritos. Então é um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Você que gosta da gente. Se não gosta também não precisa se inscrever. Mas se gosta, por favor, se inscreva. Faço questão que você se inscreva e esteja aqui conosco, tá? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor. E eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história da meia-noite, aqui no nosso canal, acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é o caminhoneiro Val do Rosário. Ô Val, como é que você tá? Tudo bem? E hoje eu volto para contar mais uma história impressionante. E essa aconteceu com o Bernardo, que é conhecido no trecho como Nardo. Ele tinha, por essa época, um Volvo. Eita caminhão! Quem é caminhoneiro sabe o que eu tô falando. Era um caminhão lindo e de respeito. Era um bichão do ano de 79. O Volvo N1020. N1020. Foi uma versão, inclusive, do N10 que teve uma presença marcante no Brasil. Quem é caminhoneiro, um caminhoneiro raiz, sabe o que eu estou dizendo. Que esse caminhão foi muito importante e que nos 40 anos de Volvo aqui no Brasil, inclusive teve uma série exclusivíssima de 40 Volvos. Esse FH foi lançado com dizeres em homenagem a esse tal de N1020. Caminhoneiro que tinha um Volvo tinha um orgulho, sabe? Tinha aquele orgulho, e o Nardo não era diferente. Inclusive a propaganda dizia que subir num Volvo era subir na vida. A gente, quando encontrava o Nardo no trecho, dizia: "Ê, Nardo, subiu na vida, hein?" O caminhão de Nardo era vermelho e eu amava me encontrar com ele nas paragens dessa vida. Ele era bom de conversa, bom de prosa e carregava consigo um violão. E nos momentos raros de descanso, ficava tocando para a gente. Não, ele não cantava, não. Ele dizia que não tinha voz para isso, mas solava um violão que era a coisa mais linda do mundo. E foi numa dessas noitadas à beira da estrada, parados que estávamos naquele posto, que era ponto de encontro, que Nardo nos contou sobre essa história impressionante. Todos nós ficamos ali maravilhados com a história do Nardo. E eu tenho certeza absoluta, que vocês também vão gostar. Nardo dizia que sentia até o seu corpo todo se arrepiar ao lembrar dos detalhes dessa história. E que por mais que o tempo passasse, nunca que ele esqueceria os fatos que se deram. Ele vinha com o seu Volvo 1020 vermelho, voltando de um lugar por onde ele fez questão de passar. Era a BR-101, estado de Santa Catarina, e naquele momento a BR ainda não era duplicada naquele trecho, não. Era uma terça-feira, e de repente da pista
ele avistou a Praia dos Caminhoneiros. Olha, essa praia é linda, essa praia é maravilhosa, mas não é que eu queira assustar, não. Mas essa praia era também uma verdadeira assassina de irmãos da estrada. Eu vou explicar. Na história do Nardo, vocês vão entender o porquê. O Nardo, ele tinha perdido um primo ali. A história dessa praia é bastante sinistra. Essa praia é tão linda e muito pouco conhecida. Quer dizer, hoje é mais. Mas naquela época era muito pouco conhecida. Ela fica ali entre a praia do Plaza e a Ilhota. Mas a praia é encantadora. Então o caminhoneiro que passava pela BR-101, ao ver aquele paraíso à sua esquerda ou à sua direita, uma vez que a pista era simples, então independia se você estivesse indo ou voltando, isso no tempo que a BR não era duplicada, o caminhoneiro, quando via aquilo, não aguentava. A praia exercia sobre ele um fascínio, e ainda mais que dava para entrar com o caminhão na faixa de areia. O caminhão parava e, como a praia estava deserta, o caminhoneiro ficava à vontade. Tinha caminhoneiro que ficava assim, só de cueca mesmo, à vontade, e ia tomar o seu banho de mar. Outros até, olha, para ser sincero, outros até sem cueca. Mas normalmente, meus irmãos caminhoneiros são homens do interior e não estão habituados com a praia, com o mar. Caminhoneiro, é difícil ter um que realmente tem experiência com o mar. E eles acabavam sendo vítimas da sua própria inexperiência. Porque aquela praia, ela era traiçoeira. Quem a vê de longe, vê que ela é uma praia que espuma muito. E por ser tão bela, né? É tão linda, ela espuma muito. Quando uma praia tem esse aspecto, é sinal de que tem muita corrente de volta de água para o mar. E é justamente essa briga de água vindo e água voltando que provoca as espumas. Isso acaba provocando muito buraco também. Essa praia, ela era exatamente assim. Então, no mesmo instante que você está no raso, de repente você pisa num buraco e pronto, afunda. E aí o caminhoneiro se desespera, no caso se desesperava ali, e não voltava mais, sendo arrastado por aquelas correntes. Aí você começa a nadar contra a corrente, não dá. Cansa demais, até que tem uma hora que a pessoa desiste e acaba se entregando à própria morte. Como a praia não tinha ninguém, nem tampouco salva-vidas, já não tinha ninguém, muito menos salva-vidas, o caminhoneiro era arrastado para o mar profundo e ali ele desaparecia. Os irmãos de estradas é que avistavam o caminhão parado na praia sem ninguém, e quando iam verificar, o motorista, cadê? Cadê o motorista daquele caminhão? Havia desaparecido. E a dedução lógica era mais um que havia parado para um banho de mar e que sumira para nunca mais voltar. Só sobrava mesmo o caminhão, gente. Só o caminhão. E foi numa situação assim que o Nardo perdeu um primo dele. Então esse primo do Nardo sumiu naquelas águas da praia do caminhoneiro. Desapareceu. Então o Nardo, naquela terça-feira, quando ele voltava pela BR-101, ele viu a tal praia dos caminhoneiros, que recebeu esse nome devido ao número grande de irmãos de estradas arrastados para o fundo do mar. Foi quando o Nardo fez como fizeram tantos, inclusive o seu primo. Ele entrou com o caminhão na praia, mas ele já sabia dos riscos e dos perigos todos oferecidos pela praia, que era tão linda. Então ele não se deixou seduzir pela beleza magnânima daquela praia.
O que fez? Ele arregaçou a calça e entrou na praia num lugar em que a água vinha apenas molhar os pés do Nardo. E ali ele ficou contemplando o mar e resolveu fazer uma oração pela alma do seu primo, que nunca mais fora visto. Até que num determinado momento, o Nardo se lembrou que ele levava consigo lá no Volvo, na cabine do Volvo, um maço de velas. Era um cuidado que ele tinha, porque na escuridão, aquelas velas poderiam ser bastante úteis. Então ele levava consigo sempre aquele maço de velas. O que ele fez? Ele lembrou das velas, ele foi lá, pegou o maço de velas, acendeu as velas e ele ficou assim perto de umas pedras ali na praia, ficou de joelhos e rezando pela alma do primo. E na oração, ele fez a seguinte oração: "Ó Senhor meu Deus, Senhor Deus tão poderoso, e todos os deuses e deusas do mar, devolva o corpo do meu primo um dia, devolva os corpos que acabaram sendo arrastados para sua profundeza. Eu lhe peço com toda a devoção e com toda a minha fé. Devolva o corpo daquelas pessoas que perderam as suas vidas aqui." Então o Nardo, terminada a sua oração, ele já se preparava para ir embora quando ele avistou alguma coisa batendo assim na pedra, a pedra que ficava perto da areia de onde ele estava ali. Ele viu aquilo, sabe? Chamou a atenção dele, aquilo chamou a atenção do Nardo. Ele apurou melhor a vista e quando ele teve que entrar de novo na água, ele se aproximou mais e para isso ele teve que colocar de novo os pés e até as canelas na água. Entrou assim um pouco mais, ele viu que o que estava enroscado naquelas pedras ali era um corpo, ou na verdade, o que havia restado de um corpo. Ele viu aquilo e sentiu um arrepio na hora. Santo Deus do universo! É um corpo, quer dizer, o que havia restado de um corpo. Se naquele tempo houvesse um celular, tudo seria facilitado para o Nardo, mas o celular não existia ainda. Então o Nardo não teve dúvida. Ele correu até a pista da BR-101, ele fez sinal e logo um outro irmão de estrada parou ali. Ele conversou com aquele irmão de estrada e pediu que avisassem a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que tinha um posto bem perto dali. O companheiro falou: lógico, farei isso sim. E o companheiro fez isso e em poucos minutos chegou lá a viatura da polícia. O medo de Nardo era que o corpo fosse arrastado de novo para longe, mas isso, até por um milagre, não aconteceu. O corpo ficou exatamente ali na junção daquelas pedras, ficou preso ali, sabe? Preso ali, parece que esperando que aquele socorro do Nardo chegasse. E chegaram os policiais. Os policiais chamaram os bombeiros e foi feita a retirada daquele corpo. Na verdade, foi feita a retirada daquilo que restava daquele corpo. Nardo disse que o corpo estava todo comido por peixes. Havia apenas um olho esquerdo e a parte da face esquerda da pessoa. O resto era só ossos. A identificação seria muito difícil. E de acordo com o corpo de bombeiros, aquele corpo estava no mar havia meses já. Para se ter uma ideia, como não restavam mais as tripas, as entranhas, os intestinos, aquilo tudo foi comido por peixe. O cheiro do corpo era perfeitamente suportável.
praticamente já não tinha cheiro ruim nenhum, de acordo com o Nardo. Os policiais e os bombeiros agradeceram demais o Nardo, e Nardo fez questão de perguntar para as autoridades ali o que seria feito agora daquele corpo. E os homens disseram que ele seria levado para o IML de Balneário Camboriú, que ficava ali pertinho. E os homens disseram que o corpo seria levado para o IML de Balneário Camboriú, que ficaria pertinho, até que houvesse uma procura e uma identificação. Mas o Nardo, como não poderia ser diferente, o Nardo ficou impressionado com o acontecido. Ficou impressionado. Meu Deus, eu estava rezando, orando, pedindo que o mar devolvesse, e uns corpos ali, de repente, esse corpo apareceu assim do nada. Ele ficava pensando nisso tudo, entrou no seu Volvo, e quando ele saiu da Praia dos Caminhoneiros, já passava de 5 horas da tarde. Ele havia chegado por ali ainda pela manhã, antes do meio-dia, teve que ficar esse tempo todo até que tudo se resolvesse. Foi uma terça-feira muito diferente aquela na vida do Nardo. E isso fez com que ele sentisse um cansaço, sabe, um cansaço fora do comum. Então, ele já saiu querendo evitar o movimento pesado da BR. O céu estava nublado e uma garoa fina de repente começou a cair. Daquelas que deixam o asfalto com um brilho inquietante sob luzes dos postes e dos altos. Foi um dia que ele praticamente se desligou do trabalho dele de caminhoneiro e ficou ligado naquilo tudo que houve lá na Praia dos Caminhoneiros. Então ele estava muito cansado diante do estresse vivido no encontro daquele corpo. Já passava de 7 horas da noite quando ele percebeu que o ponteiro do combustível estava perigosamente se aproximando do zero. Falou: ih, meu Deus do céu, eu fiquei tão distraído com isso tudo que eu esqueci de abastecer. E a próxima cidade ainda distava de onde ele estava uns 80 quilômetros. E ele não se lembrava de ter visto nenhum posto naqueles últimos 30, 40 minutos, mais ou menos isso. Aí ele começou a ficar preocupado. O trecho de estrada estava completamente deserto, sem nenhum outro carro à vista, e a chuva começava a engrossar. Até o rádio, não pegava estação nenhuma, só captava a estática, e aquele chiado irritante só aumentava a ansiedade do Nardo. Ele até se lembrou que ele levava consigo um galão com diesel num compartimento da carroceria, e estava lá exatamente por uma urgência. Ele já pensava em usar aquele combustível do galão, se necessário fosse. Mas de repente, assim, do nada, foi quando ele viu luzes fracas no horizonte. Primeiro, ele achou que fossem reflexos da chuva, mas conforme ele foi se aproximando, ele distinguiu o contorno familiar de um posto de gasolina. Meu Deus, é um posto de gasolina. Era um daqueles postos antigos, com uma única cobertura sobre as bombas e uma lojinha assim, bem pequena ao lado. O letreiro estava parcialmente apagado, mas ainda funcionava, piscando irregularmente, faltando letras no letreiro. À noite chuvosa, ele entrou maneiro, ele entrou devagar no posto, as rodas fazendo aquele barulho característico ao passar sobre a faixa sonora. Ele viu que tinha só um carro estacionado no posto de gasolina. Era uma Maverick cor preta. Maverick, naqueles anos 70, era um carro até considerado assim bom, um carro de luxo. Era uma Maverick daquelas cor preta. Mas ele não conseguia ver se tinha alguém dentro. As luzes fluorescentes piscavam levemente. O lugar tinha aquele ar típico de estabelecimento antigo do interior, assim um pouco descuidado.
mas estava em funcionamento. A placa de preços estava meio apagada e notou que os valores pareciam desatualizados, assim, abaixo da média que ele estava acostumado a ver. O atendente apareceu assim que ele parou ao lado da bomba. Era um homem de meia idade. O homem aparentava uns 55 anos. Ele estava usando assim um uniforme cinza desbotado, que até parecia grande demais para um corpo magro. Ele estava bem magro. O homem não falou nada, apenas ficou parado ao lado do caminhão, esperando que ele, Nardo, abaixasse o vidro. A chuva caía sobre ele, mas ele parecia não se importar, o homem. Ele fez então um sinal para o Nardo com a cabeça, assim como quem perguntasse, né? E aí? E então, quando o Nardo baixou o vidro, o homem simplesmente perguntou: completar? Com uma voz assim, rouca, mas quase um sussurro, querendo ser grito. Ele balançou a cabeça positivamente, tentando ignorar aquela sensação estranha que começava a se formar assim na boca do estômago do Nardo. Já tinha sido um dia de tanto estresse. Ele sentiu que havia algo errado ali, mas ele não conseguiu definir exatamente o que. O barulho da bomba de combustível era o único som além da chuva. Ele foi observando pelo retrovisor, enquanto que o atendente abastecia em silêncio. Sua figura imóvel estava refletida nas poças d'água que se formavam no chão. O Maverick preto continuava ali, estacionado, agora quase invisível através da cortina de chuva. Quando terminou de colocar a mangueira de volta no suporte, com um movimento lento e mecânico, isso fez o atendente, ele esperou que o homem viesse até a janela para dizer o valor, para receber, mas o homem ficou parado ali, olhando fixamente para o medidor da bomba. Depois de alguns segundos, o Nardo destravou assim o cinto de segurança, abriu a porta do Volvo, o caminhão sempre mais alto, e ele deu aquele salto da cabine no chão. E aí ele perguntou pro homem: ô moço, e aí, quanto ficou? Perguntou tentando soar casual o Nardo, mas não teve resposta. Ele se virou então para olhar o valor que mostrava a bomba. Mas a tela da bomba, se é que a gente podia chamar assim, estava completamente apagada, desligada. Foi quando o Nardo voltou a olhar para o atendente. E aí foi que ele levou um tremendo de um susto. O atendente não estava mais lá. Ele deu uma volta completa procurando entre as bombas, mas ali não tinha mais ninguém. Aquela pequena loja do posto estava fechada, as luzes dentro dela apagadas, e o Maverick? E o Maverick preto? Quando ele olhou, o Maverick tinha sumido, mas ele não escutou o Maverick ser ligado, ou teria sido atrapalhado pelo barulho da chuva? Acho que não. Ele não ouviu. Ele não ouviu, mas o Maverick não estava mais ali. Ele voltou para o Volvo, subiu no caminhão, acelerou o caminhão e saiu dali o mais rápido que pôde. E passou o resto da viagem tentando racionalizar o que na verdade tinha acontecido. Até que, mais à frente, ele encontrou, aí sim, um posto grande, onde ele parou para passar a noite, parou para dormir. Mas durante aquele tempo todo, ele ficou pensando: que estranho, que posto foi aquele que eu parei? O homem abasteceu, meu carro não recebeu e sumiu. Talvez o atendente tivesse entrado na loja sem que eu percebesse.
ou talvez fosse um posto mal administrado, mas aquela sensação de que algo estava profundamente errado não abandonava o Nardo de jeito nenhum. Olha, passado uns 15 dias, mais ou menos isso, uns 15 dias, pois ele vinha pela mesma estrada do posto durante o dia. Ele tinha consigo uma certeza, ele iria verificar o que tinha acontecido. E ele também não queria causar prejuízo para aquele atendente que foi. Você não foi educado no atendimento, foi prestativo. Abasteceu o caminhão dele. O caminhão dele estava com combustível, com o tanque cheio. E o homem não podia levar aquele prejuízo. Então ele precisava entender o que tinha acontecido. Confirmou que o posto existia ali. Mas quando ele chegou no local, exatamente no mesmo lugar que ele tinha encontrado o posto, cadê o posto? Não foi aqui. Ele encontrou assim um terreno baldio coberto com mato alto. Havia alguns restos de concretos quebrados, paredes quebradas, ferragens expostas, parcialmente isso tudo escondido pela vegetação, porque o mato já estava alto. Ele parou o Volvo no acostamento ali e desceu incrédulo, olhando para aquilo tudo, e o motor do Volvo funcionando. De repente, um senhor que cuidava de uma propriedade vizinha viu ele com o caminhão parado ali e se aproximou da cerca, procurando um contato com o Nardo. E da cerca ele gritou: "Ei, moço, o senhor está precisando de alguma coisa?" Perguntou o senhor assim, na cerca, o vizinho. Aí ele se aproximou e descreveu para o senhor o posto. Cadê o posto de gasolina que... Aqui tinha um posto. Cadê o posto de gasolina que... Bom, ficava aqui. Aí o senhor olhou para ele, tirou um chapéu que ele usava, coçou a cabeça e começou a conversar com o Nardo. "Moço, esse posto, sim, ele existia aqui mesmo, mas foi demolido. Já tem um tempinho que foi demolido. A família que era dona faliu e abandonou tudo." Foi quando o Nardo se interessou em querer saber mais. Mas, e quem era o dono? E o senhor, na cerca, lhe informou: era o seu Arnaldo. Eu não sei se eu conhecia ele. O Nardo disse: "Não, Arnaldo, não conheci. Ele tinha uma Maverick preta. E com ele o posto ia até bem. A família que não soube tocar mais depois que ele morreu." "Ah, não diga, ele morreu, é?" Sim, eu não sei se o senhor já ouviu falar da Praia dos Caminhoneiros, onde morre muito desavisado que passa na BR. Pois então, seu Arnaldo teve o mesmo fim, o mesmo destino. Ele ia pela BR e parou o Maverick preto dele na praia. E inclusive parou assim com o Maverick na praia mesmo, dentro do mar assim. E ali ele desapareceu. O senhor não me diga isso. E isso faz quanto tempo? Olha, assim, precisar pro senhor, eu não sei não, mas tem mais de ano. Tem mais de ano. O Nardo imediatamente ligou as pontas da história. Só podia ser o corpo que ele havia encontrado na tal praia. Será? Ele agradeceu ao senhor, entrou no caminhão, no Volvo dele e foi embora. Mas aí ele fez questão de arrumar um jeito de passar em Camboriú, no balneário Camboriú. Lá ele procurou o sargento Nogueira, do Corpo de Bombeiros, com quem ele havia feito uma amizade no resgate do corpo do homem.
E aí ele conheceu o sargento o reconheceu, perguntou e o sargento lhe deu a notícia. Pois, rapaz, a família quer te agradecer muito. O corpo foi identificado, era de um homem desaparecido, havia 1 ano e 8 meses que o homem estava sumido. E... Bom, aí o Nardo começou a amolecer as pernas, segundo ele contando. E suas pernas amoleceram muito mais, e tanto que ele precisou ser socorrido pelo paramédico do Corpo de Bombeiros. Foi quando ele ficou sabendo o nome do homem. Ele quase desmaiou. Quando o sargento Nogueira disse a ele: o nome do senhor era Arnaldo, e falou sobre o nome. Arnaldo, ele parou ali naquela praia com uma Maverick preta. Inclusive essa Maverick ficou presa no posto rodoviário da Polícia Federal durante muito tempo. A gente não sabia o destino do corpo. Então a Maverick ficou lá presa durante muito tempo. E esse senhor teve um posto de gasolina. Quando eles deram todas essas informações para o Nardo, a perna amoleceu de vez. E o Nardo teve que se sentar naquele sofá do Corpo de Bombeiros para não cair. E aí ele teve que ser atendido pelo paramédico do Corpo de Bombeiros. Ficou em estado de choque por um tempo. Dali, ele fez de fato contato com a família daquele senhor, seu Arnaldo. A família não tinha palavras para agradecer. Mas ele não teve coragem de contar para a família tudo o que lhe havia acontecido também na sequência. Essa era uma história que ele pensava em guardar com ele, mas acabou dividindo conosco no trecho dos caminhoneiros. Seguiu o Nardo contando que ele voltou para casa de Camboriú em estado de choque. E às vezes, quando ele passava por aquele trecho de estrada, ali perto de onde ele parou no posto, ele diminuía a velocidade e olhava para o terreno vazio e se perguntava se em alguma noite chuvosa ele veria aquele posto novamente. Ali ele sempre dedicava uma oração pela alma de Arnaldo e também se lembrava do primo dele, que jamais fora encontrado. Eu acho essa história muito, muito, muito interessante. E foi por isso que hoje eu resolvi escrever para o seu canal, contando-a nos detalhes. Se vocês estiverem gostando das minhas histórias, peçam que eu volto aqui para contar ainda mais. Eu tenho outras, e uma melhor do que a outra. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.